E aí, turma, tudo bem? Pera. Achou que eu não ia aparecer, né? Tô só passando para falar para vocês pegarem um caderno e o lápis e fazer as anotações, porque essa aula é importantíssima, pessoal. E vai! O tema da nossa aula é dissertação argumentativa. Mas antes de trabalharmos esse gênero, vamos desconstruir um pouco esse tabu que existe em cima da escrita, tá bom? Eu sei que a escrita é vista como uma grande dificuldade e deixa a maioria dos alunos preocupados. Pessoal, vamos quebrar essa barreira. Pensem que, diferente das provas objetivas, né, na redação vocês encontram um espaço para vocês se expressarem da forma que quiserem e serão avaliados por aquilo que escreverem, tá? Já nas questões objetivas, por exemplo, né, nas questões objetivas, vocês têm 5 alternativas, das quais apenas uma vai estar certa, né? A probabilidade de acerto é muito menor em vista da probabilidade de vocês errarem. Então, esqueçam essa dificuldade, tá? Fiquem felizes, vejam a redação como amiga de vocês, beleza? A importância do candidato mostrar que sabe se posicionar sobre uma determinada problemática coloca muita gente dentro da universidade. Isso porque muitos cursos pontuam peso 2 na nota da redação. Sério, pessoal, peso 2. Dá para crer? E eu não tô falando isso para vocês ficarem impressionados, tá? Eu tô falando isso para que vocês se motivem a vencer essa dificuldade, porque a escrita, pessoal, né, a redação, o ato de vocês escreverem é um exercício, né? E quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ficar. E vocês vão aprender a fazer passo a passo de um texto dissertativo argumentativo. Então, podem dormir sossegados e respirarem mais devagar, tá bom? Bom, mas antes a gente precisa saber qual é o objetivo da dissertação argumentativa. Por quê, né, um texto dissertativo argumentativo? Bom, pessoal, como eu já disse anteriormente, é muito importante falar, né, que o texto dissertativo ele exige um pensamento crítico, né? Ou seja, o pensamento crítico sobre o quê? Sobre uma problemática. Tá? Então, muitos alunos me perguntam, professora, a senhora consegue saber qual vai ser o tema que vai cair no Enem? Não, pessoal, eu nunca vou conseguir saber o tema que vai cair no Enem, mas eu sempre posso afirmar para vocês que vai ser uma problemática, a qual vocês vão precisar ter um ponto de vista, tá? Ponto de vista, que a gente chama de tese. Vão precisar defender esse ponto de vista com meio nos argumentos, tá? E não só ter um ponto de vista e defender ele, como vocês também vão ter que solucionar, né? Dar uma proposta para solucionar essa problemática. O ato de solucionar a gente chama de proposta de intervenção. Certo, pessoal? Bom, então o objetivo de um texto dissertativo é o aluno ter um pensamento crítico sobre uma problemática, mas também a gente precisa saber, né, o que o corretor espera de nós. O que o corretor espera de nós. Certo, pessoal? Porque sabendo o que ele espera de nós, conseguimos nos adequar aos critérios de correção, que são 5. Beleza, pessoal? Bom, o primeiro critério de correção que eu vou trazer aqui para vocês, né, fala sobre o respeito da norma culta. Norma culta. Onde a gente precisa entender, pessoal, que a escrita, ela é diferente, tá, da oralidade. Ou seja, a forma com a qual a gente se expressa verbalmente é diferente da forma com a qual nos expressamos por escrito, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência na hora de escrever o nosso texto. O segundo critério de correção, né, é sobre a compreensão do tema, tá? É muito importante, turma, essa questão de compreensão do tema, porque não adianta nada expormos, defendermos nossas opiniões, né, com base nos nossos argumentos, se estivermos falando de outra coisa. Por exemplo, o Enem vai e nos dá uma problemática falando sobre violência e a gente começa a se manifestar sobre o aquecimento global. Faz sentido? Claro que não.
Por isso que é muito importante a gente compreender, né, fazer uma boa compreensão do tema, porque dessa maneira a gente evita as fugas do tema, certo, pessoal? Tá? O terceiro critério de correção, né, diz respeito a relacionar bons argumentos. Relacionar bons argumentos. Porque, como eu disse, pessoal, na verdade, eu não sei se eu disse, mas já dizendo, né? Nunca existe um ponto de vista errado, tá? Nunca a forma que você pensar sobre um assunto é errado, desde que você saiba defender aquele assunto, né? Selecionar bons argumentos, né? Para poder sustentar aquele seu ponto de vista, certo? E claro, né? Não desrespeitar os direitos humanos. O quarto critério de correção, eu considero bem importante, pessoal, onde mora a maior dificuldade dos alunos, né? É sobre a estruturação do texto, tá? É aqui onde o corretor vai avaliar se você conseguiu dar funcionalidade aos parágrafos, né? Ou seja, o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento, é onde ele vai ver se você vai conseguir ligar ideias, né? Parágrafos, orações, tá? É aqui onde entra a palavra organização. Vou colocar abreviadinho aqui só para vocês lembrarem. É aqui que vai entrar essa questão de coerência, coesão, ponto, vírgula. Certo, pessoal? E o quinto e último critério de correção fala sobre a proposta de intervenção. Ou seja, vocês têm um critério só para avaliar a solução que vocês vão dar para aquela determinada problemática. Lembrem-se, lembrem-se, né, que sempre há uma solução. Levem isso para a vida de vocês. Sempre vai haver uma solução, pessoal. Independente de qual for o problema, por mais difícil que pareça de ser para solucionar, sempre vai existir uma solução, tá? E aqui eu já vou deixar uma dica para vocês, pessoal. Comecem a pensar a partir da terceira proposta de intervenção em diante, porque geralmente as 3 primeiras propostas serão as que a maioria dos candidatos apresentarão. E se é importante sabermos o que temos que fazer para não perdermos ponto, imagina saber o que zera a nossa redação, pessoal. É praticamente um trunfo. E aqui eu trouxe algumas coisas que vão zerar a nossa redação. São 9 que eu trouxe aqui. Nossa, professora, 9, tudo isso? Calma, pessoal. Calma que é tudo muito simples de se evitar fazer, tá bom? E a primeira coisa que vai fazer com que a gente zere a nossa redação vai ser a fuga total ao tema. Por que fuga total, pessoal? Porque pode acontecer de vocês cometerem uma fuga parcial do tema, onde vocês tangenciam aquele tema. Aí não vai zerar a redação, mas dependendo do caso, a nota reduz pela metade. A segunda coisa, pessoal, é a não obediência à estrutura. Ou seja, qual é a estrutura? A de um texto dissertativo argumentativo, tá? Vou colocar aqui na frente, dissertação argumentativa. Essa estrutura é composta por uma tese, por 2 a 3 argumentos e pela proposta de intervenção. Tudo isso em 4 a 5 parágrafos. Então, essa é a estrutura que vocês têm que apresentar. Se não tiver esses componentes, né, se não tiver essa estrutura, não vai ser uma dissertação argumentativa. E aí, obviamente, né, vocês vão zerar a redação de vocês. O terceiro critério, errei aqui, né, a terceira coisa, é um texto, pessoal, com até 7 linhas. Ou seja, a quantidade mínima para vocês escreverem um texto é de pelo menos 7 linhas. Se o seu texto não tiver 7 linhas, ele vai ser zerado, tá bom? A quarta coisa, pessoal, é sobre desenhos, imagens
inadequadas. Desenhos, imagens inadequadas, receita de bolo, hino de time, tudo isso faz com que vocês zerem, tá? A quinta, né, é sobre folha em branco. Logicamente, né, pessoal? Se não tiver nada escrito, então a nota da redação será 0. A sexta coisa, pessoal, é o texto integralmente em linguagem estrangeira. Texto integralmente em linguagem estrangeira. Não coube aqui, mas vocês entenderam. Ou seja, pessoal, vocês podem usar outros idiomas, não necessariamente o português Brasil no seu texto, tá? Desde que não seja integralmente, sejam coisas pontuais, como, por exemplo, uma citação, tá? Aí vocês podem usar e abusar dos outros idiomas. A sétima coisa, pessoal, é a assinatura. Assinatura, nome, apelido ou rúbrica. Qualquer coisa, pessoal, que vai fazer com que o corretor consiga identificar a sua redação vai ser zerada, tá bom? Porque a redação, quando ela vai ser corrigida, ela é corrigida como anônima, ou seja, o corretor não sabe, nem deve saber quem escreveu aquele texto. E para que dessa forma, né, a correção seja mais imparcial possível, né? Então, qualquer coisa que tire aquele texto do anonimato será suficiente para zerar a sua redação. A oitava coisa, pessoal, eu considero também extremamente importante, tá? Diz respeito ao desrespeito aos direitos humanos. E como eu já disse, não existe tese, ponto de vista errado, tá? Desde que ela não desrespeite os direitos humanos, tá? Se existir desrespeito, né, o seu ponto de vista está errado. Então, nunca, pessoal, nunca ofender ninguém, nunca incentive a escravidão, tortura, enfim, essas coisas que, né, desrespeita os direitos humanos. E a nona e última coisa que vocês não devem fazer para zerar a redação, né, é copiar, né, é a cópia integral, tá, das coletâneas ou outros. Cópia integral das coletâneas. Por que estou trazendo esse ponto aqui, ó? Integral. Vocês podem copiar, por exemplo, dados estatísticos. Meu espaço aqui vai acabar, mas vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Então, vocês podem copiar dados estatísticos no texto de vocês, né? Utilizar, sei lá, como um argumento, tá? Mas vocês não podem fazer uma cópia integral da coletânea. E por que outros? Porque não necessariamente a coletânea, pode ser uma questão ou outras coisas ali presentes na prova. E as coletâneas, pessoal, são aqueles textos, né, que acompanham aquela problemática, são os textos de apoio. Tá? Então, eu espero que não tenha ficado dúvidas, né? Que tenha ficado claro. E deixe seu like, qualquer dúvida, mandem aí nos comentários.